Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. A primeira coisa que eu destaco deste livro é que ele é tão bom, mas tão bem feito, que ele é horrível, como diz a própria filha do Eça de Queiroz, Maria Eça de Queiroz. Péssimo, horror, espero que ninguém leia. Você vê ela comentando o que o pai dela, o próprio Eça de Queiroz, disse. Horrível, um livro horrível, espero que ninguém o leia. Agora, imagina o que é um vestibular cobrar um livro quando o próprio autor diz, espero que ninguém leia, porque é um livro horrível. Mas aí é que está o problema. Por que o Eça de Queiroz, o próprio autor do livro, está dizendo que esse livro é horrível? Porque o Eça de Queiroz ele era perfeccionista. Ele escrevia um livro depois de muito planejamento, depois de um monte de esquema, aí ele escrevia, revisava, reescrevia, revisava, reescrevia, revisava, reescrevia, e parece que nunca estava pronto. Ele diz aqui, ele confessou, né, que os editores tinham roubado, tomado da mão dele o Ilustre Casa de Ramírez. Quer dizer, para ele ainda não estava pronto, mas na verdade o livro estava muito bem feito. O Eça de Queiroz tinha atingido aqui um ponto alto em sua maturidade. Ele escreve um livro extremamente refinado, muito bem montado, uma linguagem muito bem arquitetada, mas é uma coisa que não é para um vestibulando que tem 17, 18, 19 anos, não tem a disposição, não tem a paciência, não tem material suficiente para degustar a beleza que é esse livro. Então esse livro ele tem jogos de linguagem, construção de textos, criação de cenas, que é para você ir se deliciando aos pouquinhos, ir degustando o livro. E na maioria das vezes um vestibulando de 17, 18, 19 anos, ele quer aventura, eu quero ação, eu quero história logo, conta logo essa história. Eu vou usar até uma metáfora de taurino, né? Porque como eu sou taurino, não que eu acredito em horóscopo. Como todo taurino, eu não acredito em horóscopo. Mas como eu sou taurino, eu vou usar uma metáfora típica de taurino, que tem a ver com comida. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Porque taurino só pensa em comer, em merendar. Porque o que acontece? O aluno, ele quer logo comer, né? E muitas vezes o adolescente gosta do fast food, aquela comida que vem de imediato. E ele não está disposto a, sabe, aquela coisa do Masterchef que mostra como o prato é feito, quais são os ingredientes, a maneira especial com que essa comida é feita, a qual temperatura, olha a ordem, vamos ver devagarzinho a montagem, a construção, a confecção dessa comida, a montagem do prato. Não, o adolescente ele quer logo Merendar. Exato, ele quer logo merendar. Ele quer a história emocionante, aquela história impactante. E aqui, até que, confesso, tem essa história, mas ela demora demais a aparecer. Você lembra que muitas vezes quando você está assistindo um filme, ou melhor, está revendo o filme, você está revendo exatamente para ver esse momento emocionante, aquela cena impactante. Me vem logo à mente, por exemplo, esta cena do Hobbit. You have no power. Yeah. Que muitas vezes você para tudo, se concentra ou está super focado exatamente para o momento em que vai chegar essa cena. Ou como acontece aqui no Retorno do Rei. Ou nessa cena impactante de As Relíquias da Morte. Ou nessa do Mandalorian. X-Wing. One X-Wing? Great. We're saved. A diferença é que nessas narrativas que eu mostrei, o que acontece? Essa cena é impactante, mas até chegar lá tem outras cenas super emocionantes. E não é o que acontece aqui em Ilustre Casa de Ramírez. Nós temos uma cena que é extremamente impactante, mas até chegar ela, não tem nada.
não acontece nada. Quer dizer, não acontece nada para aquele aluno acostumado com o fast food, mas aquele aluno que está, aliás, nem aluno, para nós, professores de literatura, que somos o Masterchef, nós temos essa paciência, essa disposição, esse repertório, esse cabedal, olha como eu falo chique, para degustar o livro devagarzinho, né? Bem devagarzinho, como Masterchef, e notar, nossa, olha essa construção, olha esta frase, olha esta cena como bem montada. Mas o fast food não pede isso. Eu quero ação, quero emoção. Que tá faltando aqui nesse livro. Então é um livro que não deveria estar no vestibular. Se eu quero que o meu estudante tenha contato com a obra de Queiroz, pega o Primo Basílio, pega o que mais? O Crime do Padre Amaro. Mas não esse aqui, tá? Mas não adianta ficar reclamando. Ele tá aí, sendo cobrado por vestibular. Então, vamos ver o que interessa sobre o ilustre caso de Ramírez, o que a gente precisa saber sobre a ilustre casa de Ramírez. A primeira coisa importantíssima que chama atenção nesse livro é a sua polifonia. Fono, som, poli, vários. Então nós temos várias vozes se manifestando aqui, vários discursos, várias narrativas. Na verdade, são 4. A primeira narrativa, a primeira voz que se manifesta é de quem? É do Essa de Queiroz, ou do narrador criado por ele, né? Então, o que faz esse Essa de Queiroz? Ele nos passa, ele nos comunica, ele nos fala, ele nos envia um romance realista que vai falar sobre um tal de Gonçalo Mendes Ramírez, um nobre português do final do século XIX. Daí o nome do livro, né? A Ilustre Casa de Ramírez. Ilustre quer dizer nobre, valoroso, famoso, tudo de bom. Casa, quando associada a um sobrenome, Casa de Ramírez, casa quer dizer a família Ramírez. Então nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma família nobre, que são os Ramírez, que são até mais antigos do que Portugal, porque essa família começou lá pelos anos 1900, aí Portugal foi reconhecido em 1100 e poucos, né? Que eu não sou tão bom em números, eu sou de humanas, né? Então, então estamos falando de uma casa que é até mais antiga do que Portugal, então tem mais caráter português do que o próprio país, digamos assim. Então, num português de hoje, em linguagem de em dia de semana, como diria Guimarães Rosa, para a gente se entender muito bem com os parça, né? A gente diria o quê? Que é a famosa, a grande, a nobre família de Ramírez. Só que esse romance realista tem um Ramírez, o Gonçalo Mendes Ramírez, que não tem nada de nobre. Nobre está no nome, né? Nobre está na, como é que eu vou dizer? Nobre está na classe social a que ele pertence, ele é da nobreza. Mas não, ele não é nobre no sentido de quê? De ser uma pessoa de grande valor, de grande caráter. Porque, por exemplo, ele é uma pessoa endividada. Ficamos sabendo das cobranças que o alfaiate dele manda, né, sobre as roupas que ele ainda não pagou. Além disso, ele não tem palavra. Lembra que ele tinha arrendado suas terras, porque como ele é nobre, ele tem uma grande porção de terras. Então ele arrenda suas terras para um tal de José Casco, a 950 mil réis. Aí aparece um tal de Pereira, que tem muito mais dinheiro, e oferece 1 conto e 50 mil contos de réis. E aí o cara esquece o que havia, esquece entre aspas, né? Apalavrado, né? Ele não tem palavra, não foi assinado nenhum documento, ele diz. O cara não assinou nada, então não tem nada certificado, eu não tenho nada acertado. Então, deixa de cumprir com a palavra, porque alguém ofereceu o quê? Com um valor mais alto. Ele também, apertado por essa questão do dinheiro, pensa em se casar com a viúva Ana Lucena, que é uma mulher vulgar. Ele sempre falava que era vulgar, e ele preocupado com o seu nível, só que agora apertado por dinheiro, e era uma viúva riquíssima, ele chega a levar a sério a possibilidade de se unir a ela. Também pressionado por dinheiro, ele pensa em se candidatar, ele vai se candidatar
a deputado. A deputada da região dele, que é, se não me engano, se chama Vila Clara. Porque o Écio de Queiroz, muitas vezes, ele gosta, principalmente nesses romances de sua última fase, no final da vida, de colocar suas narrativas no interior de Portugal, que lá está a essência de Portugal, um Portugal profundo. Olha o nacionalismo, que ainda não foi contaminado pela grande cidade, né, pelos valores das grandes cidades, que são valores parisienses principalmente. E em nome dessa candidatura a deputado, para ser um candidato a deputado, o que ele vai fazer? Ele vai esquecer que era inimigo político do André Cavalheiro e vai fazer as pazes com ele. Veja, os dois pertenciam a partidos de oposição, um oposto ao outro, só que André Cavalheiro está na situação, está no partido que está no governo, né? E aí, para poder se candidatar a deputado, né, o nosso Gonçalo vai largar a sua posição, né, de oposição ao governo, vai se filiar ao partido do governo e assim ele sai como candidato a deputado, fica mais fácil a sua eleição. E o mais interessante é que ele tinha se tornado da oposição a André Cavalheiro, não por questões realmente políticas, é que era o seguinte: o André Cavalheiro e o Gonçalo eram muito amigos de infância, de adolescência, até que o André Cavalheiro se apaixona pela irmã do Gonçalo, Gracinha. Parece que é sério, ia ficando sério, esse namoro ia dar, vai dar casamento. Aí, né, o André se envolve em questões políticas e fica muito ocupado e acaba esquecendo Gracinha, a irmã do Gonçalo. E ela, chateada por ter sido abandonada, porque a pior coisa é você tá gostando de um cara que visualiza a mensagem e não responde, porque eu tenho certeza que não é o seu caso. Você não corre atrás de pessoa que visualiza a mensagem e não responde. Coitada, a coitadinha da Gracinha ficou tão chateada que o Gonçalo toma as dores para ele. A partir daí ele se torna um inimigo feroz. A Gracinha então se casa com outro cara, que é o José Balrolo, que na cidade é apelidado como Bacoco, que é Bacoco quer dizer tonto, né? Porque ele é besta, tontão, né? E ele não percebe o perigo que ronda a casa dele, porque o André Cavalheiro passa a frequentar, ficar passando toda hora em frente à casa, e o coitado do Bacoco, porque o caminho mais perto para as mocinhas, que ele deve estar chavecando, que as irmãs, as manas, né, lousadas. Ele não percebe que o André Cavalheiro está, começando a chavecar novamente a Gracinha, que é uma mulher casada. E aí, quando o Gonçalo faz as pazes com o André Cavalheiro ele passa a frequentar o meio do José Bacoco, da Gracinha, e veja, olha a situação. Para ser eleito, para conseguir o apoio político, o Gonçalo praticamente entrega de bandeja a sua irmã para um adultério. E sabe o que é pior? O Gonçalo ele vai se mostrar um nobre covarde. A gente vai ver isso quando você tem o episódio em que ele se encontra com um valentão da região chamado Ernesto de Nacejas, né? Porque o sujeito, na primeira cena, eu lembro, o Gonçalo viu uma moça tão bonita, começou a olhar para ela, quando o Ernesto passa com a sua pistola muito folgado, né? Uma espingarda, né? Praticamente, o Gonçalo andando a cavalo, o Ernesto passa com a espingarda, praticamente esfregando na perna do Gonçalo. Essa machulência tem umas coisas tão engraçadas, sabe? Você já viram isso, né? Que o cara, quem é o mais mágico, ele está esbarrando no outro e o outro reage ou não reage, né? Então essa coisa do quero mostrar minha macheza, minha machulência. E o Gonçalo, quando vê o sujeito, né, o Ernesto com suas suíças louras, alguns dizem que representa a Inglaterra, enfrentando Portugal, e o Gonçalo fica amedrontado, pica a mula, quer dizer, pica a égua, vai embora, amedrontado. Num segundo momento, você se lembra, o Gonçalo estava lá, quando ele já começa a sua campanha política, ele está lá num bar, está bebendo uma sangria para matar a sede, quando aparece o novo Ernesto, e ele começa a assoviar uma musiquinha que era costume assoviar para mulas, para montaria, para animais que estão bebendo água, estão se hidratando, quer dizer, chamou praticamente o Gonçalo de animal. E ele, o que ele faz? Ele vai embora correndo aquele boteco não, taverna, né? Ele se mostra como um covarde. Mas isso tem tudo a ver com a literatura realista. O realismo gosta de apresentar uma imagem, apresentar uma visão negativa do ser humano, tá?
Mas o interessante é você perceber que dentro dessa narrativa, dentro desse romance realístico, o que acontece? O Gonçalo, em nome de sua campanha política, ele imagina que vai ser mais fácil para ele se eleger deputado se ele conseguir uma fama. E como é que ele vai fazer essa fama? Ele vai escrever uma novela, um romance histórico, uma novela romântica. Por que ela é romântica? Porque ela recupera de maneira nacionalista, patriótica, o passado de Portugal, o passado medieval. Então ele vai escrever uma novela chamada A Torre de Ramires. Repito, que é romântica. Então veja a polifonia. Dentro de um romance realista, o Eça de Queiroz escreve um romance realista que vai ter como personagem Gonçalo Mendes Ramires, um nobre decadente do final do século XIX. Dentro desse romance realista, que você tem o Gonçalo Mendes Ramires, personagem do romance realista, ele está escrevendo uma novela romântica, que vai se passar onde? Vai se passar quando, melhor dizendo? Vai se passar no século XIII. E vai falar sobre um ancestral do Gonçalo, um homem da nobreza, da família Ramires, um tal de Truquetezindo Ramires. E você já está cansado de saber que tem esse esquema, ó, o romantismo se opõe ao realismo. O realismo tem essa visão negativa, como você viu no perfil que a gente recapitulou aqui do Gonçalo, enquanto que o romantismo tem uma coisa da idealização, tudo é perfeito, tudo é bonito. É o que a gente vai ter nesse Truquetezindo Ramires. A história, mais ou menos, dessa novela que o Gonçalo escreve é a seguinte: o Truquetezindo era muito amigo do rei de Portugal, os dois cresceram juntos, mamaram no mesmo peito, no mesmo seio, então se amamentaram juntos, são muito ligados. E aí o rei de Portugal chama o Truquetezindo porque ele percebe, olha, quando morrer, eu tenho certeza que o meu filho, ao assumir o trono, ele vai maltratar as minhas filhas, que como não tem direito ao trono, elas são chamadas de infantas. Então ele pede: Truquetezindo, você protege as minhas filhas se houver uma sanha autoritária do meu filho, futuro rei? E o Truquetezindo faz esse juramento: protejo. Dito e feito, o rei morre, o novo rei assume e ele quer subjugar as infantas. O que vai acontecer? O Truquetezindo vai defendê-las. Até um sujeito, né, avisa: olha, mas você vai se colocar contra o rei, o seu rei, você vai se colocar contra o reino. E olha o que o Truquetezindo fala: estarei de mal com o rei, de mal com o reino, mas de bem comigo mesmo. Quer dizer, porque eu vou manter a minha palavra. Mas olha que interessante, é aqui que aparece o pulo do gato, a coisa que é super interessantíssima nesse romance, porque ele é feito de um diálogo irônico, de oposições. Uma cena vai se chocar, vai ser oposta a uma cena do romance, de Eça de Queiroz, realista, sobre a vida do Gonçalo, vai ser o contrário, vai se chocar ironicamente com uma cena do romance, da novela que o Gonçalo está escrevendo. Então veja, o Truquetezindo vai se colocar contra o rei, né, vai se ferrar praticamente, mas ele vai manter, porque vai até, vocês vão ver, ele vai ter consequências negativas mas em relação a isso, mas ele vai manter a palavra. O mais importante é eu manter a minha palavra. Assim que o Gonçalo escreve essa frase, de mal com o rei, de mal com o reino, mas de bem comigo, ele vai acertar com Pereira e vai esquecer a palavra que havia dado com José Casco. Então, essas duas cenas, uma do lado da outra, e constantemente o livro do Eça de Queiroz faz isso. Uma cena que acontece na vida do Gonçalo ironicamente, é exatamente o oposto a uma cena que ele próprio escreve, o Gonçalo escreve, sobre o Truquetezindo. Mas ainda tem uma outra coisa interessante. O Gonçalo escreve essa novela, esse romance histórico, não é do nada. Ele vai se basear num poemeto que um tio dele, o tio Duarte, tinha escrito muitos anos atrás. Ele publicou numa revista obscura, desconhecida, então, como não tinha internet naquela época, então caiu no esquecimento. Então o que ele está fazendo? Ele lê o poema e adapta esse poema para a forma de prosa. Então você tem uma terceira narrativa, que é o poemeto romântico que o tio Duarte escreveu, O Castelo de Santa Irineia. E nesse ponto rolam algumas coisas interessantes. No contexto, na conjuntura do Eça de Queiroz,
o que acontece? O Gonçalo, lendo um poema que o seu tio escreveu e transcrevendo na forma de prosa, sem citar a fonte, isso pode ser considerado plágio. Só que, tudo bem, há um certo anacronismo, quer dizer, eu estou analisando esse fenômeno, não com o olhar da época em que ele surgiu, mas da época de hoje. Né? Então, estou olhando com o quê? Estou jogando um olhar atual sobre uma coisa que eu deveria usar um olhar daquela época. Então, um olhar daquela época, isso é plágio. Mas vamos pensar o seguinte, o Gonçalo, veja, ele mudou a plataforma. Então, você tem o texto original estava em verso, ele passa para a prosa. Tem todo um trabalho autoral aqui. Tem mais, ele pesquisa, ele vai estudar o Walter Scott, vai estudar a história de Portugal, né? Então, há todo um trabalho sério, suado para a construção desse romance histórico. Então, há um nível autoral aqui, né? Que hoje, a gente diria, ele fez um remake, ele fez uma releitura, né, da obra do seu tio. Tá, o fato de ele não ter citado a fonte, você pode até dizer que seria, não, mas é plágio. Mas fica aí a reflexão. E tem também uma quarta narrativa. Um amiguinho do Gonçalo, o Videirinha, ele compõe um fado. Fado é uma música típica de Portugal, assim como a gente fala que o samba é a música típica do Brasil, MPB, vamos assim dizer, como se fala MPB, tradicionalmente a gente lembra de samba. Em Portugal, MPB, música popular portuguesa, vamos dizer assim, né? A música tradicional deles, o estilo tradicional deles seria o fado. Então esse Videirinha, ele compõe o Fado dos Ramires, que é um fado que vai falar de toda a história dos Ramires, desde o surgimento, e engraçado, ele vai sendo recomposto, ele vai ter um acréscimo que é a própria história do Ramires, que vai dar uma contribuição à história dessa família, da casa de Ramires. E rola aqui mais um contraste, né? Esse fado, como é música popular, e o que se fala, o povo gosta mesmo dessa fantasia, quanto mais fantasioso, melhor. Então tem alguns trechos que são inverossímeis, tem alguns trechos desse fado que fogem completamente da realidade. Então, por exemplo, quando se fala de uma ancestral do Gonçalo, que ela foi morta e o caixãozinho dela foi carregado por 4 reis. E o Gonçalo até perguntou para o Videirinha, mas 4 reis? Onde você arranjou 4 reis naquela época para o enterro de uma mocinha da nobreza? Sem falar que é um contraste interessante, né? Então você tem de uma forma popular, de uma forma fantasiosa, de uma forma um tanto quanto idealizada, toda a família Ramires vai sendo descrita nesse fado. E o romance do Écio Queiroz também fala em toda a família Ramires. É interessante você ver que você tem um paralelo entre o quê? Entre a história de Portugal e a história da família. Enquanto Portugal tem uma fase nobre, né? Então você tem Portugal forte na Idade Média, os Ramires, você tem vários personagens, vários ancestrais dos Ramires também são fortes, valorosos. Portugal na expansão marítima portuguesa, né? Portugal, lógico, vai estar na expansão marítima portuguesa, mas Portugal na expansão marítima, e nós temos membros da família da Ramires nessa expansão. Aí vem o desaparecimento de Dom Sebastião, e não é que também desaparece um Ramires lá em Alcácer Quibir. A partir desse desaparecimento de Dom Sebastião vem a queda de Portugal. E aí você vai ver os Ramires na bebedeira, ou na jogatina, ou na agiotagem, sempre gente do mais imperfeito caráter. Então você tem esse paralelo, a história de Portugal, a história dos Ramires. Mas o que mais você precisa saber sobre esse romance? O tal grande momento. O que acontece? Eu lembro de uma cena em que o Gonçalo, que chega ao fundo do poço, e o Essa sabe contar história, ele sabe como é a estrutura de um romance, como é legal uma narrativa. Você lembra quando você tem, por exemplo, muitas vezes isso acontece, quando você tem na narrativa, o herói chega ao fundo do poço. Estou lembrando agora do Rock. Depois que ele apanha aquele rosto todo inchado, tanto que ele apanha, o herói quando chega no fundo do poço, é de lá que acontece uma coisa, ele tira forças, algum elemento que o inspire a sair desse fundo do poço. E esse elemento é justamente o quê? Ele vai ter um sonho,
né? O Gonçalo tá super chateado, né? Ele mesmo, ele tem uma autocrítica muito forte, ele percebe, ele tá corrompendo a irmã, tudo por causa de um André de Cavaleiro, de um cargo político, tá se entregando a Lucena, tá cheio de dívida, ele se sente no fundo do poço, e ele, em contato com o passado dos seus familiares, ele vê como eu sou um ninguém. É aí que ele sonha com seus ancestrais, ele pedindo a força, a energia, e eles vão, de uma certa forma simbólica, passando essa energia. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não. O que acontece? O empregado do Gonçalo, ele acha um chicote, né, de prata, né? E aí o que ele faz? Ele limpa esse chicote, vai polir a parte de prata e entrega ao Gonçalo. O Gonçalo fica encantado. Nossa, isso aqui é capaz de matar alguém. Então, Gonçalo passa a andar constantemente com esse chicote. É aí que acontece a terceira afronta. O Gonçalo estava lá de boa, andando pela estrada, quando ele pede para um rapazinho que estava lá na beira da estrada uma orientação sobre o caminho. É aqui o caminho para ir para o sítio do Visconde do Rio Manso. E o sujeito estava começando a dar informação quando aparece quem? O Ernesto. Aí o Ernesto fala, olha, para que você está passando informação para esse homem? Isso aqui não é caminho de bestas, de animais. É aí que o Gonçalo falou, cara, de graça, já é a terceira vez, né? Eu não estou nem a fim de te passar uma lição, mas porque eu não quero escândalo, né? E aí o sujeito, o Ernesto vai para frente do Gonçalo e fala, então, né, com aquele cajado, né? Então, ele fala assim, então, venha agora a lição, seu fidalgo de merda. Quando o Gonçalo ouve isso, acho que mexeu com a classe social, porque, ao contrário de algumas pessoas, ele tem consciência de classe. Mexeu com a minha classe. Então, o Gonçalo, assim, uma fúria sobe nele, não tem nem consciência do que ele está fazendo. Então, o que ele faz? Então, ele vai, pá, com um chicote bem na cabeça do Ernesto. Então, né, um pedaço da orelha já é cortado, fica pendurado. Depois ele, bah, com um chicote na cara, arrebenta essa região, rasga tudo isso aqui, quebra os dentes. E aí a égua se levanta, bate com as patas na coxa do sujeito, e o Gonçalo vai, né, vai metendo, né, o chicote, vai dando chicotada, no Ernesto está lá caído no chão. É aí que o mocinho que estava lá tentando dar dica do caminho para o Gonçalo, ele tinha fugido e pegou uma espingarda, deu um tiro, mas no nervosismo errou. O que faz o Gonçalo? Esquece o Ernesto, que está todo arrebentado, e aí vai com a égua correndo atrás, atrás do menino sai correndo, só que o Gonçalo, ele só uma chicotada na nuca, já começa aquele banho de sangue na cabeça do menino, e o menino vai ainda correndo, tropeça, aí ele bate com a cabeça numa quina e cai desacordado. É nesse instante que a narrativa faz agora o Gonçalo é o cara, ele mostrou sua força de macho, a sua força de homem. Só que você, que é civilizado, será que você gostou dessa cena? I don't like cockfights. I don't like cockfight. Meu Deus, olha a ambiguidade dessa frase. Bom, mas de uma certa forma, Verity, aqui no filme Die Another Day, ela tem razão. Esse universo da machulência, da machulescência, é uma coisa assim tão... não tem nem um adjetivo para qualificar isso. Eu acho muito exótico, né? Muito curioso esse universo do homem hétero. Mas o mais interessante é que o próprio Gonçalo, depois que ele se liberta, esse foi um momento de libertação dele, de revelação dele, ele desabrocha. Mas o próprio Gonçalo, ele relativiza isso. Ele, como um homem civilizado, ele não gostou de ter feito isso. E também, veja, parece que ele está inspirado nos seus heróis medievais. Depois você vai ler qual é a vingança do Truque de Zeno Ramírez, né, em relação ao vilão dessa novela, que é o Lopo de Baião. Como é que vai ser essa vingança sanguinária? De uma certa forma, quer mais informações sobre isso? Veja aqui as aulas que eu fiz sobre os livros da FUVEST, e entre elas está A Ilustre Casa de Ramírez, que por mais de 3 horas eu detalhei essa obra, né? Mas enfim, Gonçalo desabrochado,
ele vai desqualificar, vai dizer que não é um ideal de vida ser essa machulência da Idade Média. Ele até coloca em dúvida se realmente essas coisas da minha família na Idade Média realmente aconteceram. Liberto, o que ele faz? Ele rechaça a Ana Lucena e também o André Cavaleiro, mas com a mais fina elegância. Como eu disse, ele também rechaça essa violência medieval que está até em sua própria novela, né, A Torre de Ramírez, que foi um sucesso estrondoso. Ele é também eleito deputado de Vila Clara, foi uma votação estrondosa. Mas eleito deputado, fica em Lisboa pouco mais de 6 meses, mas só se vê notícias dele, de hotel para festa, de festas para o Congresso, do Congresso para o hotel, e aí o que acontece? Parece que ele não está se sentindo completo. É então que ele parte e assume a responsabilidade de uma missão lá em Moçambique, na África, que era colônia portuguesa. Então ele vai para a África, de onde ele retorna muito rico. E aqui nós temos alguns pontos finais para a gente considerar sobre esse romance. Veja bem, a saída do Gonçalo, que era um cara decadente, um nobre decadente, muito entristecido, sem valor, a saída para Portugal, para a África. Isso parece representar o neocolonialismo, um ideal de saída para Portugal está na exploração dessas colônias africanas. Então aconselho você a estudar direitinho o neocolonialismo. Outra coisa que eu achei interessante é que o Gonçalo foi eleito deputado, mas em nenhum momento do livro eu vi ele apresentando uma plataforma política, uma proposta política. Então, como é que ele foi eleito? Veja, você vai ter que perceber como esse livro mostra uma coisa que, nossa, parece tão Brasil, talvez porque nós somos herdeiros, somos descendentes portugueses, então eles passaram esse costume aqui para nós brasileiros. Que costume é esse? O Gonçalo é eleito em razão do quê? De uma coisa que está ligada à cordialidade, à afetividade, até um certo clientelismo. Basta lembrar 3 cenas. Eu lembro da primeira vez, o Gonçalo, ele destratou José Casco. José Casco vai cobrar, né, satisfações na estrada e o José Casco até, ele respeita o Gonçalo, mas está nervoso, ele fala, foge, Fidalgo, senão eu vou bater em você. O que o Gonçalo faz? Foge e ainda denuncia o José Casco à polícia, que é preso. Aí você lembra que dias depois a coitada da esposa aparece no meio da chuva, pedindo piedade pelo meu marido, ele não sei, ele estava muito nervoso, não sabia o que fazia. E o Gonçalo, quando viu isso, mas a senhora andou até aqui no meio dessa chuva com seus filhos e viu um dos filhos, Zé Casco, muito doente, com uma febre altíssima, e fala, vou falar com o administrador, seu marido vai ser solto, mas seu filho não sai daqui, ele vai ficar aqui comigo, a gente vai cuidar dele. E porque o menino foi bem cuidado, José Casco ficou arrependido. E, nossa, todo humilde vai reencontrar o Gonçalo, pedir desculpas, dizer, olha, o que for necessário, faço pelo Senhor. E garante votos por Gonçalo. Um outro episódio, o Gonçalo estava indo para a cidade e viu um velhinho com a perna ferida, aquela ferida que alguns velhinhos têm na perna, que não cicatriza nunca, e o Gonçalo andando na sua égua falou, mas sobe aqui na minha égua. Né? E o Gonçalo, ele nem liga para essa coisa de classe social, o pessoal fica admirado, um lavrador esfarrapado, andando na égua que pertence ao Gonçalo, e o Gonçalo, como se fosse um empregado, puxando. Ele falou, nada, o Gonçalo até falava, nada demais. Tadinho do velho, ia deixar ali no meio da estrada. Então isso vai mostrar como essa afetividade, esse lado bonzinho do Gonçalo vai conquistando votos. Tanto que o Gonçalo, por onde ele anda, ele fica até admirado. Nossa, mas parece que esse povo tem amizade por mim. Veja que esse jeito, digamos, paternalista não é um populismo do Gonçalo em busca de mais votos de propósito. É um jeito natural dele. Ele até esquece essa coisa de que sou da classe alta, sou da nobreza, não me misturo com vocês. Não, ele age naturalmente, tanto nos defeitos quanto nas qualidades. Ele vai pelo natural, pelo impulso. É o jeito natural dele. E por fim eu destaco um episódio, que é o tal do Visconde do Rio Manso, um homem muito rico, um homem muito nobre. E aí o que acontece? O Gonçalo nem lembrava, é o Visconde que aparece, olha, eu fiquei sabendo que você está se candidatando a deputado, e eu venho oferecer os votos da minha freguesia.
muito me honra, mas por que isso tudo? Perguntou Gonçalo. E o cara fala, você não se lembra? Uma vez você estava andando, você na sua égua, e aí a minha filhinha, ela estava brincando com a bolinha, e a bolinha parou no meio da estrada. Você gentilmente entregou para a minha filhinha, Rosa, é o nome dela, essa bolinha. E aí vocês ficaram brincando, né, de uma forma bem humorada, e você seguiu o seu caminho. E aí se estabeleceu uma amizade entre os dois, né? Ele manda uma cesta de rosas para a dona Rosa, né? Para a pequena Rosa. Veja, uma criança, acho que tinha uns 12 anos de diferença entre eles. Mas a menina ficou encantada, e como você se mostrou um cara que é tão bom, tão parça, tão gente fina, é lógico que eu vou fazer com que você tenha os votos de minha freguesia. Eu acho interessante esse episódio pelo seguinte, né? Veja, primeiro, esses votos vão ser garantidos sem prestar atenção à plataforma política, mas de uma forma extremamente pessoal. A forma como nós elegemos ou não elegemos não é lógica, ela é pessoal, ela é afetiva. Segundo, eu tenho aqui um curral eleitoral. Então, esse Visconde Rio Manso e tantos outros falam, as pessoas da minha região, os meus subordinados, como se fosse um curral eleitoral, essas pessoas vão votar em mim. É o que acontece muitas vezes quando você tem o quê? Segundos turnos aí. Então, você tem o político que era o candidato, olha, eu vou apoiar você, com aquela ideia de eu vou levar o meu eleitorado, como se fosse um curral, para votar em você. Então, é essa maneira como nós pensamos em política, em eleição, essa maneira que eu acho até distorcida, está muito forte, muito bem representada em A Ilustre Casa de Ramírez. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Ilustre Casa de Ramírez, de Essa de Queiroz. Espero que meus comentários tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo, sabor Casa de Magriço, que engraçado, que é outra personagem da Idade Média, e até o nosso próximo encontro.